Eu sei que pode parecer clichê, mas num país onde a gente lê muito pouco e pensa sobre o universo da leitura muito pouco, ter próximo da gente, no nosso ambiente do dia a dia, uma possibilidade de conversa no Câmara Livre, por esse o nome bem amplo, que você já sabe que a gente conversa sobre estruturas e trajetórias de vida para trocar experiências com cada um, com uma convidada que tem exatamente na leitura e na escrita uma forma de criar os seus próprios desafios. É um prazer no Câmara Livre conversar com Patrícia Souza de Lima. Prazer é meu. Patrícia, para a gente entrar no universo das escritas, da sua paixão pela forma das frases, os fonemas, essa coisa maravilhosa que é mergulhar no mundo das palavras, como diz um autor que certamente você conhece, eu preciso abstrair com você antes. Qual é a sua memória afetiva de infância? Às vezes é um verso, às vezes é um livro, às vezes é um cheiro, às vezes é um gosto. De bate pronto, em alguma área da infância, eu preciso que você percorra lá agora e fale, é isso. Caramba, eu acho que eu tenho uma imagem na cabeça, assim, uma coisa urbana. Eu e minha família dentro de casa, vivendo histórias corriqueiras, mas muito afetivas. São Paulo, na tua infância, que bairro você ficou? Eu morava na Penha. Penha, tá. Quando você traz isso dentro da tua casa, do teu hábito de criança, tal, você foi para a escola em um determinado momento, como todos os que deveriam ou vão para a escola, mas tinha alguém que parava para contar história para você, por exemplo, quando você era pequenina? Eu me lembro muito pouco, assim, disso, de ter tido um contato com um contador de história, mas eu lembro de gostar muito de ouvir as pessoas falarem. Eu sempre fui curiosa, por ouvir os adultos falarem, contarem coisas de si. Mas, assim, eu me lembro muito da minha educação formal mesmo, dos professores me trazendo essas histórias. Aí que tá, a gente falou da importância da leitura aqui e de que forma é fundamental na sua história até aqui, aquilo que vem pela frente, o fato exatamente de não ser necessariamente dentro de casa que você possa ter sido estimulada a adentrar nesse universo, mas seja lá na educação que por vezes muitos ignoram. Sim, e é muito curioso que as pessoas sempre perguntam, né, se eu tinha, porque é comum o escritor, o leitor, ter esse acesso dentro de casa e os pais influenciarem. Os meus pais, eles não tiveram tanto acesso, né, à leitura. Eles tiveram oportunidade de estudar, seus pais? Tiveram oportunidade de estudar, mas tiveram que trabalhar muito cedo. A minha mãe fez o ensino fundamental, depois foi fazer o ensino médio, o EJA, mais velha. Tá. E o meu pai fez o ensino médio e depois foi trabalhar já, né? Então eles se esforçaram muito para pagar a educação minha e do meu irmão. E eu tive no ambiente escolar, fui muito instigada. E é engraçado que eu trago hoje para minha família esse contexto da literatura e eles se interessam justamente por eu ter ido por esse caminho. Acabou formando um contrafluxo aí, Exatamente. de a partir dos seus escritos agora, opa, deixa eu ler o que a Patrícia está escrevendo. Aí eu trago os livros e eles falam, nossa, que bonito isso, né? Caramba, é possível fazer isso com as palavras? Que legal. Agora, aos 19 anos, um pouco antes, você veio para Bauru para estudar, né? Como todos aqui que vieram, aqui estamos falando da mesma relação fora e dentro aqui das câmeras. Opa, eu tenho que ir num lugar lá no centro do estado de São Paulo, você descobriu onde ficava, que pegava um ônibus, necessariamente chegava para aqui, pela Castelo Branco, Rondon, enfim, e chegava nesse lugar, mas você foi fazer biologia inicialmente. Sim, é uma coisa que muita gente não sabe, que eu fiz biologia. Eu fiz porque eu tinha interesse, assim, por animais, por plantas, mas eu acho que foi uma escolha eu fiz uma escolha muito jovem e era um pouco romantizado, assim. Quando a gente sempre fala que aos 17 é muito difícil escolher. É muito difícil. E eu acho muito legal a profissão. Tenho amigos que são biólogos incríveis. Mas eu era uma pessoa, meus amigos mesmo falavam, nossa, Paty, você é muito de letras. Tá. Porque eu ficava lendo literatura, às vezes, enquanto eu devia estar estudando ali os ramos, os gêneros. Tem irmãos? Tenho um irmão. Tem um irmão? Porque eu tô falando porque um irmão falou para mim e falou, poxa, mas eu queria fazer medicina na origem. Ele falou, não, você é de humanas, calma aí, dá uma olhadinha direito. Então, me deu um falavam toque. Isso, eu devia ter ouvido, né? Falavam para você? Falavam. Tá. O fato é que logo em seguida você falou, opa, vou para letras. Aí tinha a Universidade do Sagrado Coração aqui, foi lá fazer outra graduação. Fiz a graduação e fui excelente aluna, assim, porque eu estava apaixonada. Falei, é aqui que é o meu lugar. Tá. Gostava muito da faculdade.
Aí entra a questão formal para entender um pouco da letras, lógico, da graduação dentro do universo como escritor. Imagino que seja um suporte de aparato aí, né, de entender a estrutura, a sintaxe, tudo ajuda muito. Morfologia das palavras, imagina. Sim. Né? E também o lado de poder, deviam ter várias disciplinas lá que entravam na área da literatura, eventualmente. Totalmente. E assim, eu sempre gostei da linguagem de uma maneira muito geral, assim. A literatura é o meu centro, mas eu gosto muito de entender a história da língua, a gramática, a filologia, por que a estrutura da língua portuguesa é como é. Então, tudo isso, para mim, é um interesse genuíno. E isso tudo entra na literatura. Mas é claro, não é um local em que eu vou para aprender a escrever. Muita gente acha, vou fazer letras porque eu quero escrever. Faça uma oficina de escrita, ou faça um curso de escrita, que hoje em dia tem pós-graduação em escrita criativa. Sim. É interessante. Eu acho que no Brasil não tem graduação ainda, nos Estados Unidos tem escrita. É bem diferente. Porque na letras a gente aprende, quem vai para a literatura, assim, aprende a ser um crítico literário. Você vai ler muita teoria literária. Mas é claro, ter essa informação, ter todo esse conhecimento me ajuda a entender muito melhor a literatura no panorama geral, né? Não te deu vontade de algum grau depois? Aí tem vocação e tal, mas para você, muitos despertos falam, eu vou dar aula também, porque eu quero... Tenho vontade, É? Tenho. Não consegui ainda, porque eu tenho trabalho na Unesp, formal, e eu me dediquei à escrita, que é, para mim, a prioridade vital. Mas eu tenho interesse, sim, no futuro da aula. Legal. Mas lá nas origens da formação dos textos tal, você escrevia o que nos caderninhos? Você já pegou a área analógica do mundo, já direto para o computador, imagino? Não, hoje? Peguei a transição. Eu usava cadernos. Você ainda guarda seus cadernos? Puxa, eu perdi a maioria porque eu vim de Bauru, ficou lá em São Paulo, aí meus pais mudaram. Não tenho muita coisa. Você escrevia mais o quê? Poesia. Poesia? É, muita poesia. Tá. Hoje você vê que é natural até começar pela poesia, porque... Eu acho que sim. Eu acho que sim, porque vem um pouco ela vem no caminho do verso, assim, que tem muito a ver com música também. Eu acho que a gente, quando é jovem, tem mais conexão com a música. E aí, se você, claro, se envereda ali pela poesia, pelo gênero, você vai ver que tem bastante relação, de alguma forma. Então, eu acho que é um caminho natural, assim. Muitos jovens começam. Muita gente se cobra muito depois. Eu tô falando porque eu tenho meus cadernos, né? Aí depois... Por você fazer jornalismo, você acaba escrevendo e lendo todo dia, mesmo que não seja alguma coisa literária, necessariamente. Sim. Muito técnico aqui do dia a dia da informação. Mas mesmo assim, né, olha os textos, escreveu lá como adolescente, como se fosse cobrar. Estou comentando comigo mesmo, com o cobaia, para perguntar para você. Aquilo que você guardou eventualmente, alguma coisa, você olha para ele com prazer ou você é aquela durona? Não fala, nossa, como isso era mais simples, singelo, que não tem nenhum problema de ser. Eu sou meio rígida, assim. Na verdade, hoje em dia eu tenho mais compaixão por mim, por quem eu era e pela escritora que eu fui, porque hoje eu entendo melhor o processo. Mas eu às vezes olho e falo, nossa, aqui tá muito pueril, né? Mas claro, eu era jovem, como que não ia estar, né? Legal. Num determinado momento, os professores, você falou, iam te estimulando as leituras e cada nova entrada e mergulho é um universo. Né? Aí o cara te fala, olha, tem um sujeito chamado Manuel Bandeira aqui, Sim. Dá uma lida no que esse cara escreve. Sim. As pessoas podem não entender, mas para quem é do meio, para olhar para quem é até de outras áreas, lá de ciências, tecnologia, a gente se apaixona mesmo, né? Total. Eu acho assim, a comoção que me causou Manuel Bandeira veio dessa coisa muito brasileira, que eu não via tanto, parecia... E o modernismo, ele teve essa ruptura mesmo, de fato, com a cultura hegemônica, digamos, e a gente parou um pouco de tentar copiar o que os outros faziam e começou a fazer o que é nosso. Então, o Manuel Bandeira, ele fala de Recife, ele fala do Brasil de uma maneira tão cheia de ternura, que eu comecei a enxergar como algo que estava mais próximo da minha vida, que realmente poderia me comover particularmente. Então, eu lembro de ler os poemas dele, eu me emocionava. Na época, eu estava fazendo cursinho, estava muito... tinha bastante... digamos, estava cansada, as emoções estavam pesadas, e aí eu lia, me dava um alívio, eu falava, caramba, que capacidade que tem a arte, né, de trazer essa... O seu professor foi habilidoso, você diria hoje, olhando com toda a experiência que você tem, a bagagem como escritora, que já, né, para a gente avançar um pouco mais, mas olhando ainda para o processo educacional, das pessoas gostarem do hábito de leitura,
um mundo tecnológico com jovens, que a gente conversa o tempo inteiro aqui, que tem que ter um pouquinho mais de cuidado, talvez, não por nossa culpa, mas é porque, eventualmente, eles estão acostumados com frases tão curtinhas que possam não querer curtir muito, eventualmente, se já dá um Machado de Assis, Helena, sisudo de cara, falando, escolher o autor para... mediar melhor, né, talvez. Mas tem algumas coisas que estão sendo produzidas que eu acho que encaixam bem, assim, com, talvez, a realidade do jovem. Eu acabei de conhecer na Flip uma autora que escreveu um livro que chama Velhos. Velhos. É só esse título, Velhos, Ale Mota. São contos muito curtos e muito interessantes. Tá. E ela diz que tem muito leitor adolescente. Legal. E inclusive, ela tem feito participações em... Desculpa, é Ale Mota? Ale Mota. Legal. E ela vê, assim, o retorno. O livro está até na lista, acho que do Rio Grande do Sul, de algum vestibular do Rio Grande do Sul. E ela tem um retorno imenso. Assim, eu acho que é o que você falou. Tem que ter um traquejo ali para perceber a realidade da pessoa, para ver se aquilo vai interessar naquele momento. Acho que o Machado de Assis vem com o tempo, mas é preciso passo a passo. Né? Depois que você tinha passado por 2 graduações, está no meio do caminho aqui, não necessariamente, você é bastante jovem ainda, mas lá em 2020 o fato é que você acabou escrevendo o primeiro livro de... Contos. Ah, não, 2020 foi de poesia. Poesia. O Amor é um Solo de Jazz. Só para a gente entrar no Prêmio Sesc Literatura, para consumir um pouquinho mais de tempo com ele, mas não dá para não comentar sobre um título com algo, eu gosto de música, que me chama tanta atenção assim. O Amor é um Solo de Jazz. As palavras estão conversando com alguma sensação melódica aí? Com certeza. Esse livro ele é dividido em 4 partes. A última parte vai ser a parte só musical, que é o Amor é um Solo de Jazz. E aí tem poemas que são solos, então vai ter um que chama guitarra, um que chama baixo, saxofone, piano. E quando você passa por eles, eu tento dar essa impressão sensorial de que você realmente está ouvindo esses instrumentos. Ambientação. Na descrição, na semântica, então. Sim, na semântica. Que legal. Processo interessante. Eu estava contando para ela aqui, para não entrar nisso, mas que as palavras têm sons e sílabas, né? Então, imagino que se fosse ler um texto tentando cantar, cada jeito de cada um, né? E tentar na sua cabeça formar lá uma melodia, seja ela qual for. E que você fala do amor como um solo de jazz. E que relação na sua cabeça tem o amor com o jazz aí, nessa situação? Tem uma relação de você tem a impressão de serem... unidades distintas tentando se integrar. Então, são instrumentos em tempos diferentes que, em dado momento, vão precisar se encontrar. E esse encontro, às vezes, ele é um pouco desconexo, mas acontece. Pode ser no improviso? Pode ser no improviso. Geralmente é. Legal. Então, a relação foi essa. E por que logo em seguida, agora no Prêmio Sesc Literatura 2020, veio logo a pandemia, para as pessoas entenderem, estava entrando na pandemia aqui, você engatou já um livro de contos, mudou o gênero. Isso. Porque eu já me interessava pela prosa, então eu lia muito conto e leio também muito romance, então a prosa era um caminho que me interessava, eu queria o desafio de tentar a prosa. E aí eu quis iniciar pelo conto porque já era um caminho que eu vinha fazendo experimentações, né? O romance ele precisa de um pouco mais de fôlego. Vou aproveitar você formado em letras aqui para ajudar um pouquinho as pessoas do outro lado lá. Tá. Caminho para a prosa através do conto. Para a gente tentar dissociar, se pudesse assim, rapidamente comentar com a gente. Bom, a prosa tem essas características estruturais e o conto tem esses. Tá. Por favor. Bom, para diferenciar a poesia é feita em versos, né? Pode ter relação com alguma métrica específica, como sonetos. Já a prosa ela é feita, não é em versos, é uma narrativa, geralmente ficcional. E o conto ele é um gênero mais curto, então ele pode ser contado em poucas páginas. E o romance normalmente é aquele mais tradicional, aquelas narrativas mais tradicionais que a gente conhece, que são histórias longas, que tem capítulos. Mas precisa encher de personagens, ambientações, exatamente. Né? Legal. Isso que acaba moldando esses tipos de características. Isso. Você diria que a característica do conto em si tem que ter a figura do inusitado necessariamente ou não, da surpresa na formulação de um raciocínio, um argumento ali como fato? Eu não gosto de pensar em nenhuma regra assim para a escrita, mas eu acho que o inusitado é um caminho muito possível para o conto, porque você tem um espaço curto para causar uma emoção muito intensa. Tá.
Então, como dizia o Cortázar, o conto, o romance, ele ganha por pontos. O conto, ele ganha de nocaute. Então, você tem um tempo curto para gerar um extrema... você precisa sintetizar ali aquele conflito, né? E gerar um efeito no leitor. Mas eu não acho que necessariamente inusitado precisa fazer parte. Eu acho que você tem que ser habilidoso de alguma forma, transformar um personagem... Por exemplo, o meu livro, ele tem personagens muito comuns. Tá. Né? Mas eles têm histórias interessantes. Então, a forma de contar pode ser um ganho. Então, vamos entrar nele. A Glória dos Corpos Menores. Explica esse título para nós. Tá. A ideia é trazer personagens que são comuns, são pessoas idosas, são mulheres tentando se relacionar. É uma criança que a mãe desapareceu, ela acordou num sábado e a mãe não está em casa, ela fica tentando entender o que aconteceu. Ou mesmo um narrador cachorro. Tem um cachorro de um morador de rua que é o narrador de um dos contos. Essas vivências, essas pessoas que a gente pode encontrar em qualquer lugar, vivendo pequenas glórias, que são esses momentos de conexão humana, ou de profunda introspecção e insight sobre a natureza humana. Então, eu tenho, assim, esse foco em pessoas comuns que podem ter histórias extraordinárias. Corpos menores, quase como sinônimo de pessoas comuns. E invisibilizadas também, porque eu dou esse foco no livro, porque tem mulheres trans, tem mulheres lésbicas, então tem um viés também político, no sentido de, poxa, essas pessoas estão vivendo coisas incríveis e não é só essa persona que vestem nelas. Você pensou na estruturação desses personagens da rua, da questão da discriminação, da minoria, das pessoas invisíveis, como você bem disse, como uma forma sua de demarcar? Você tinha vontade de chamar atenção para isso? Isso foi pensado na formação do conto ou acabou saindo naturalmente a partir das suas vivências? É natural. Eu acho que eu não consigo... o que me interessa no mundo é isso. É bom que seja político também, é um resultado, mas é natural. Eu não conseguiria escrever sobre outras coisas, eu acho. Isso é o que me interessa no universo da linguagem, em representar, através da linguagem, o mundo, digamos assim. Quando você pega lá... Quantos contos são aqui no A Glória dos Corpos 11. Menores? 11 contos. Você escreveu 20, 30 e aí passou aquela... ternura do sacrifício de tirar 11 ou não aconteceu isso com você? Eu, na verdade, escrevi 12 e tirei um que eu não gostei muito. Não foi tão difícil. Que bom. Falar para uma analogia com a música aqui, falar de ternura do sacrifício é de escrever 15, 20 músicas e aí chegar lá no produtor, na editora, no seu caso, ele falar, não, olha, só cabe 10. É um desafio, né? Você cortar uma produção. Você escreve uma ideia, um insight, anota em bloquinhos ou alguma forma sua no dia a dia para ter o mínimo de organização, porque podem não vir depois dessa ideia? Sim. E você se arrepender de não ter anotado? Eu já fiz muito isso. Eu falo, nossa, essa ideia aqui é boa, daqui a pouco eu anoto. Eu esqueço. Não façam isso. Tá. Minha sugestão é anotem, porque não faz sentido nenhum às vezes, é só uma imagem. Mas eu escrevo, porque depois eu consigo lembrar, pelo menos assim, uma parte do que foi pensado, e aí durante o processo da escrita eu vou retomando. É engraçado, porque durante a escrita parece que se cria durante o processo. Legal. Eu comentei, lógico, falando do Drummond, que penetra surdamente no mundo das palavras, né? Lá encontrará as coisas das glórias dos corpos menores mais incríveis, usando o teu título um pouco. Mas a neurolinguística, eu comentei para você que eu fui pesquisar um pouquinho sobre isso, depois ele falou, olha, quanto mais você estimula lá o córtex central, o lóbulo, mais você vai podendo fazer o teu cérebro pensar em insights. Então, uma coisa puxa a outra. É uma espécie de um treinamento, né? Não orgânico, tá? Tudo bem, né? Porque pode aparecer do nada, absolutamente do nada, para quem nunca escreveu, pensou assim. Mas quanto mais você treina essa máquina fantástica aqui, mais ela pode te dar resultado. Sim. Eu acho que tem um mito, assim, de que a escrita, ela é, nossa, você inspirou, está inspirado a escrever um calhamaço. Deve ter acontecido com alguns escritores, mas eu acho que é mais um processo, assim, de trabalho mesmo, de se colocar frente à ideia e escrever, promover aquilo, e depois revisar, editar. Isso, e aí você comentou, né, você falou sobre isso, o Luiz Fernando Veríssimo fala que eu descubro o que eu penso enquanto eu escrevo. Às vezes penso em algo, não sei o que é. Descubro sobre o que penso enquanto escrevo. Que legal. Acho que tem muito disso.
Eu vou anotar. Descubro o que penso enquanto escrevo. Penso enquanto escrevo. Não liga não, é assim mesmo, para quem está do nosso lado acompanhando lá. É muito bom isso. Você acabou formando dentro, lógico, dos seus tempos, do dia a dia, uma coisa tua, pessoal, eu escrevo melhor de manhã por alguma razão, eu preciso ter um cantinho só meu, vou anotando, daí eu vou lá, ou eu tenho como tocar violão, de novo, desculpa da analogia, mas eu tenho que ter todo dia um treinamento, ou não, você quando sente prazer, vai lá e senta. Não, eu tenho que ter uma rotina. Por conta do trabalho, né, eu costumo escrever à noite. Depois que eu chego em casa, janto, me organizo, escrevo à noite. Mas no mundo ideal, por exemplo, durante o período de home office, durante a pandemia, eu conseguia tirar um tempinho assim durante a manhã para escrever. Sim. Eu acho escrever de manhã sensacional, porque as ideias estão frescas. Quando eu escrevo de fim de semana, ou enfim, estou de férias, acordar, tomar um café e escrever. Flui muito bem para mim. Como você se relaciona, a Patrícia Lima, como autora, em relação àquilo que já está pronto? Você falou que olhava lá para os escritos da adolescência e era um pouco rígida com você mesma. Aí para o livro, você... Não, ficou legal, é aqui, beleza. Porque senão, se você começa a mexer muito com a pintura, você muda o conceito do quadro. Sim. Nossa, nunca está pronto o livro, é uma coisa incrível. Eu fiquei 4 anos escrevendo esse livro. Oxi. Contando assim, desde o início, o processinho ali, primeiro conto, segundo... A revisão aí durou mais de 1 ano. Mas a revisão do ponto de vista ortográfico, de linguagem ali, ou do que você queria dizer? A maior parte no ponto de vista ortográfico, gramatical, mas muito assim de, puxa, será que eu alcancei o melhor que esse conto poderia? Às vezes alguma coisa no nível semântico, da narrativa mesmo. E aí o ponto final foi o prêmio, foi a data final do edital do Prêmio Sesc. Eu falei, isso aqui. Aqui vai, porque eu quero participar. Em alguma hora a gente tem que terminar, né? Legal. É legal essa história, lógico, do prêmio como estímulo, motivação, lógico. Isso gera uma autoestima muito legal. E também você ter um resultado prático, foi submetido a uma série de gente que fez a mesma coisa, que quis, né, submeter o trabalho para um horizonte, e alguém chegou lá e falou, opa, isso aqui é interessante, eu vou graduar aqui. Sim. Né? Mas eu ouço histórias de escritores assim que precisam de um deadline, assim, sabe? Eu acho que muita gente só funciona na pressão, porque é difícil o escritor falar que está pronto. Sempre vai ter uma coisinha para mudar. Você já tinha ido em feiras antes? Você acabou de vir da Flip aqui para gravar com a gente? Desse porte, não. Não? Não. Tá, que tal a sensação de estar lá, um zoológico inteiro de obras? Nossa, foi muito incrível, eu adorei a experiência. Porque, primeiro, a cidade respira cultura, então todo mundo muito interessado em leitura. É um universo que me interessa muito, né? Tá. É como se fosse um parque de diversões para o escritor. Exatamente. Muito nesse caminho. E muita troca, né? Muita troca humana, muita troca literária, humana. Você conhece muita gente, você vê assim que as pessoas realmente querem ouvir o que você está falando. Porque às vezes você fala assim, eu escrevo, a pessoa fala, legal, na sua realidade ali. Mas ali as pessoas realmente estão interessadas na sua obra. É um universo bem interessante. Como você tem uma veia tua pessoal de uma certa carga de protesto, você comentou naquilo que você queria dizer sobre as pessoas invisíveis que vocês estavam, os grandes, né? Que estavam lá pequeninos no meio nosso por várias razões. Você sentia, ao final de uma determinada ideia sua de um conto que, poxa, eu quero dizer isso porque eu preciso que alguém acorde, ou eventualmente preste atenção nisso? Não dessa maneira, assim, digamos, panfletária. Eu sempre gosto que as pessoas se conectem com o personagem. Então, eu gostaria que as pessoas saíssem do livro conectadas com aquelas personagens que, eventualmente, podem ser pessoas que elas conhecem, parecidas, ou, enfim, que reflitam a humanidade dessas pessoas que estão aí, que somos nós, muitas vezes. Então, a minha ideia, eu sempre foquei assim, o personagem ser rico, ser complexo e ser humano. Entendi. Você já pretende continuar com contos? Tem outro caminho? Eu pretendo continuar com contos, mas talvez um romance no futuro.
Entendi. A sua prateleira de livros, não sei se você vai muito no e-book ou você gosta do livro físico primeiro no papel? Eu gosto do livro físico. É? Só que eu tô com dificuldade de enxergar à noite, às vezes eu tenho que ter o e-book para conseguir. Olha, isso aqui veio no horizonte aqui não é? Facilita. De ler muito de perto, não teve jeito. Médio. Ela foi mudando muito tempo, tua prateleira, naturalmente foram... Foi aumentando. Aumentando. Tem aumentado. Eu tenho um grupo de leitura também aqui em Bauru, que chama Cevadas Literárias. Ia falar dele. O Cevadas entrou um pouco nesse horizonte de troca. Puxa, eu preciso ter mais gente que gosta de fazer o que eu faço para trocar informação. Sim. É nesse espírito? No espírito de querer falar sobre literatura e não ter onde, assim. De trocar de uma maneira mais próxima, menos acadêmica, mais uma mesa de bar mesmo, né? Entendi. Ali nas trocas, na feira, ou enfim, mais no Cevadas... Você percebeu que mesmo as pessoas, por exemplo, para você tem letras aqui na formação, aí você pode ter encontrado escritores que podem ter dito, não, mas eu não tenho formação, eu escrevo porque eu gosto lá, aquele negócio da pessoa se autocobrar demais, né? Falou, não, calma lá, peraí, não, segue aí, não é assim. Se no ambiente do Cevadas eu encontrei. Esse tipo de conversa também. As pessoas que ficam se cobrando, né? Sim, eu acho que no Cevadas eu não levava tanto as coisas que eu escrevia, era mais discutir literatura, o que a gente estava lendo. Então, assim, ficava como um assunto global, assim, estamos falando de literatura e sobre o que está sendo produzido. E, claro, alguns vínculos mais fortalecidos outras pessoas que escrevem, a gente vai conhecendo, como um dos coordenadores, que é meu amigo Bruno Sanches. Sou eu, Bruno Sanches e Zé Renato. Legal. O Bruno também tem um livro, né? O Começo e o Fim. E aí a gente trocou muito sobre isso. E eu também conheci o João, que é editor da Mireveja. Tem um processo assim, de produção de livro. Mas eu acho que de ampliar um pouco o repertório de literatura. Por isso que aumentou bastante também. Dizem que na música, depois que você vai fazendo para outra analogia aqui, você se encontra, lógico, com determinados gêneros ou formatos na forma de compor, baseado em gostos pessoais, do seu próprio balaio, né? Na escrita também, o que eu estou perguntando, na verdade, é se quando você olha para os seus contos hoje e fala, poxa vida, até aqui tem um gosto meu que é do tal autor ou autora. Tem. Eu acho que eu vou muito para o caminho assim, da literatura contemporânea, sensível, que é carregada de lirismo. Eu gosto dessa questão assim da comoção e de conseguir atingir níveis de lirismo alto. Então, esses autores são mais uma prosa poética, como o João Anzanello Carrascosa, que é um escritor que eu gosto muito, o Mia Couto, tem a Alice Munro, que é uma contista, que eu gosto bastante, internacional, a Adriana Lisboa, que escreve de uma maneira sensível e totalmente comovente. São influências assim nesse sentido mais lírico, da prosa lírica. Muito bom. Você está com a letra e as frases e o universo do mergulho o tempo inteiro na tua vida do dia a dia. O que você diria para quem está nos acompanhando aqui? Eu não disse, mas agora eu faço, então, parabéns pelo Prêmio Sesc Literatura e que isso estimule muitas pessoas a escrever, seja lá o que for, né? Falando do universo aqui tecnológico, infelizmente está com as frases cada vez mais truncadas e esse mundinho dessa aldeia talvez tenha colocado a gente em uma bolha tão difícil e só um livro para poder talvez ajudar as pessoas a entenderem que vida que tem lá dentro. O que você diria para quem eventualmente esteja nos ouvindo e fala, poxa, eu entendi, adorei, gostei, mas eu não paro nem um segundo para ler, por alguma razão? Bom, eu acho que uma questão da literatura assim, que pode ser interessante é justamente essa pausa, porque a tecnologia parece muito atraente, porque ela realmente gera ali uma recompensa imediata, mas a gente não se sente de fato gratificado, feliz no longo prazo. Eu acho que a literatura tem essa coisa do você conseguir se dedicar a algo por um tempo, pausar e sentir prazer numa atividade. Como se sente prazer em outras atividades, como você fazer um exercício ou você fazer uma meditação. Eu acho que às vezes as pessoas entendem a literatura como uma coisa
penosa, mas ela é prazerosa. Basta você encontrar uma literatura que lhe agrade. Também tem que ter, eu acho que do lado de quem incentiva, um pouco mais de compreensão sobre o seu público, né? Sim. Então, eu acho que tem literatura para todos. Usufruir isso como um prazer e não como uma obrigação, eu acho que passa aí por isso de encontrar um caminho de uma literatura que faça sentido para você e experimentar, e experimentando. Patrícia Souza de Lima, muito obrigado por ter feito os recortes com a gente aqui sobre a glória dos corpos menores e que a literatura lhe traga outros tantos contos, seja lá qual escrita em gênero for. Eu que agradeço a oportunidade de falar com vocês. Patrícia Souza de Lima é a vencedora do Prêmio Sesc Literatura de 2024, em contos, como a gente disse aqui. Escreveu em 2020 o livro de poesias O Amor é um Solo de Jazz. Onde as pessoas encontram? Na site da editora Patuá. Ambos? O Amor é um Solo, sim. O A Glória vai sair, o lançamento é em 3 de dezembro. Daqui a pouco. Vai ser no Sesc Copacabana e a partir de então vai estar disponível em todas as livrarias online. Legal. A gente tem unidade Sesc em Bauru, então daí se você chegar lá, vai ter o prazer de ter a Patrícia com um stand. Isso aí. Até nosso próximo Câmara Livre.